Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que a graça e a paz do nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, Príncipe da Paz, esteja sobre a tua vida, não apenas hoje, no primeiro dia do mês de novembro, mas em todo o decorrer desse mês, e não apenas até o final do ano, mas por todos os restantes dos anos da vida que Deus te der sobre a terra, que a sua graça, a sua paz repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que alegria nós termos o privilégio de, nesse primeiro dia do mês de novembro, nos apresentarmos diante de Deus através desse culto e rogamos a Ele que através do seu Santo Espírito esteja sobre nós, nos conduzindo, nos orientando, tudo para a honra e glória do seu santo nome. E nós vamos fazer a primeira leitura dessa noite, leitura de adoração, que se encontra no Salmo de número 63. Salmo de número 63, versículos 1 a 4. Salmo de número 63, versículos 1 a 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Amém. Queridos, nós vamos cantar todos juntos uma canção que encontra-se no nosso inário, no Inário Novo Cântico, o hino de número 121, que na verdade é uma oração para todos nós que iniciamos este culto, que realmente nós possamos ter pureza para nos apresentar diante de Deus, que nós possamos cada vez mais crescer em santidade, crescer em santificação, e que este culto seja uma representação do nosso amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos todos juntos o hino de número 121. Mais força na dor.
força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Amém. Faça agora uma oração de adoração a Deus, eleve tua alma a Ele e reconheça que toda adoração deve ser dada exclusivamente ao nosso bom Salvador. Oremos. Senhor, essa é a nossa esperança, ó Deus, ânsias da glória. Senhor, nós te adoramos e nesse início de culto que prestamos a Ti, a nossa oração é essa, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ainda que imperfeito, Senhor, ainda que proveniente de lábios impuros, mas nós queremos declarar o nosso amor a Ti nesse momento. Que o Senhor nos conduza para todas as partes deste culto que Te prestamos, que o Teu povo seja levado à adoração, que o Teu povo seja levado à contrição, que o Teu povo seja levado à gratidão e que o Teu povo seja levado à consagração. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento de confissão e nos preparando para o momento de confissão, onde logo em seguida teremos um momento de oração silenciosa e eu farei após uma oração em voz audível. Faremos a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 64, leremos os versículos 5 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos 5 a 7. Logo em seguida nós teremos uma oração de forma silenciosa, onde você curvará a tua cabeça, fechará os teus olhos e colocará diante de Deus tudo aquilo que você sabe que você tem lutado para fazer ao contrário, mas as tuas forças às vezes não permite que você deixe de fazê-lo. Salmo de número 64, versículos 5 a 7. Assim nos diz o texto sagrado: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Se apresente diante de Deus agora, e logo em seguida eu farei uma oração em voz audível. Senhor Deus, nós te adoramos porque o Senhor nos permite que nós nos aproximemos de Ti, através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, Teu Filho e o nosso Salvador. Senhor, é verdade, muitas vezes nós queremos nos justificar por causa de nossas próprias obras. Se nós fazemos algo para Ti, ó Deus, nós achamos que somos bons demais e achamos que isso pode nos justificar diante de Tua presença. Mas essa leitura, ó Deus, é um alerta para nós, para que nos lembremos que as nossas melhores obras não passam de trapos sujos, imundos, rotos, fétidos, diante da Tua presença.
É por isso que nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós queremos justificar a nós mesmos por causa delas. Que o Senhor, neste momento, passe em nós o sangue de Jesus, para que nós possamos ser purificados de tudo aquilo que nos afasta de Ti. É em nome dEle que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos passar agora para o momento de gratidão, que é o nosso compromisso de fé e vida. É um momento que nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido a nós. E certamente, o principal desses motivos de agradecermos, é a certeza da justificação em Cristo Jesus e a maravilhosa promessa da vida eterna, que nós, todos aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador, têm a possibilidade de receber. E para isso, faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 14. Leremos os versículos 25 a 33. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 14, versículos 25 a 33. Assim nos diz a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o exército que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E você pode me perguntar, mas como assim nós precisamos abandonar os nossos pais, as nossas mães, as nossas esposas, os nossos maridos e os nossos filhos? Queridos, não é isso que o texto diz. Afinal de contas, Deus manda você amar a tua esposa a ponto de, se necessário for, você dar a vida por ela. A Bíblia nos diz também que você deve amar o teu marido a ponto de se sujeitar a ele no temor do Senhor. A Bíblia também diz que honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a Bíblia também diz para que você não irriteis aos vossos filhos. Sendo assim, o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que nada deve ser maior do que o nosso amor, a nossa devoção a Jesus Cristo, a ponto de nosso amor a Ele ser maior até mesmo do que aos nossos pais, do que aos nossos filhos e do que aos nossos cônjuges. E é por isso que a nossa gratidão deve ser dada exclusivamente a Ele, porque foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos redimiu e foi Ele que nos comprou com o seu precioso sangue. Nós agora, queridos, vamos ter um momento de adoração a Deus através do hino de número 315, que nós possamos, queridos, nesse início de mês, possamos falar com todo o nosso coração: Senhor, usa a minha vida para que eu trabalhe, pois eu sou o teu servo, para que eu possa trabalhar para a honra e glória do teu santo nome, para que os teus eleitos venham até a mim e eu possa contar para eles um maravilhoso Salvador que é Jesus Cristo. Que nesse início de mês nós possamos todos fazer um compromisso com Deus, que ajudados por Ele, possamos ser proclamadores do seu santo
Evangelho, hino 315 do nosso cenário. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. O labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação com seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Agradeça a Deus por essa salvação que Ele garante para você, não pelas tuas obras, mas pela obra redentora de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti porque o Senhor nos chamaste e o Senhor escolheste não porque nós fomos pessoas boas ou somos pessoas boas ou seremos pessoas boas, mas ainda que maus, pecadores, o Senhor nos chamou para desfrutar da maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus. E isso, Senhor, nós não temos palavras para agradecer-te, nós não temos palavras para bendizer ao Teu santo nome. Uma coisa nós sabemos, ó Deus, que fomos criados para adorar-te. E nós estamos aqui neste momento, Senhor, para adorar e para exaltar ao Teu santo nome. Por isso, Senhor, que toda a nossa gratidão, que vem do mais profundo do nosso coração, que o Senhor receba, Senhor, ainda que uma gratidão imperfeita, muitas vezes uma gratidão interesseira em receber mais bênçãos de Ti, mas que o Senhor ouça a nossa oração neste momento, que o Senhor receba do mais profundo do nosso interior toda a gratidão, toda a adoração, toda a honra e toda a glória, seja dada ao nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ter um momento de meditação no texto sagrado. Mas antes disso, você vai preparar o teu coração. E você vai fazer isso enquanto você ouve essa canção. E enquanto você ouve essa canção, você vai pedir para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ouçamos essa linda canção e logo em seguida eu retorno para que nós meditemos no texto sagrado.
as cores que há em teus olhos sobre mim. Move-me, sente em mim, conta a tua história através de mim. Queridos irmãos, vocês que estiveram conosco no primeiro domingo do mês de outubro, se lembra que nós mencionamos que durante todo o mês estaríamos fazendo as comemorações do mês da Reforma Protestante e que, em virtude disso, nós daríamos um tempo nas mensagens de cunho evangelístico e dissemos também que retornaríamos logo no primeiro domingo do mês de novembro com mensagens com esta temática. Sendo assim, nós hoje estamos retomando, durante todo o mês de novembro, mensagens que são de cunho evangelístico. Mas você pode falar assim, mas reverendo, todas as mensagens não são de cunho evangelístico? Sim, meus irmãos, todas as mensagens são de cunho evangelístico. Aliás, todas as mensagens têm que estar no cerne delas a boa nova da redenção e da salvação que tem em Cristo Jesus. Mas essas mensagens que nós preparamos são uma espécie de batida no portão do teu coração, para que muitas vezes nós possamos acordar e possamos sair da letargia espiritual, que muitas vezes o dia a dia da vida corrida nos consome. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versículos 11 a 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 14. Perdão, versículos 15 a 24, não 11, 15 a 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Lucas 14, do versículo 15 até o versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus, Lucas 14, versículo 15 até o versículo 24. Ora,
Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Oremos. Pai bendito, nós reconhecemos que sem o Teu Espírito não somos capazes de fazer absolutamente nada. E conhecemos também, ó Deus, que se o Teu Espírito não falar ao nosso coração, não pode haver nenhuma transformação de vida. Não pode haver nenhuma mudança profunda para a qual é a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. Então, por isso, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, que nada e que nem ninguém atrapalhe o Evangelho de cutucar bem fundo no nosso coração, bem íntimo, para que possa causar-nos uma mudança de vida, para que possa impactar-nos, para que possa mexer com as nossas estruturas, para que nós possamos lembrar que de nada adianta ter uma vida que respondeu apenas ao primeiro convite, mas que possa também ter uma vida que respondeu ao segundo convite. E que nós possamos entender, ó Deus, o que o texto nos traz nesta noite. É o que nós oramos a Ti em nome de Jesus, ó Deus, e já Te agradecemos. Amém. Queridos, muitas são as maravilhas que o Evangelho de Jesus apresenta a nós. A principal dessas maravilhas, sem dúvida, é o amor de Deus, apresentado a nós em virtude de entregar para morrer em nosso lugar o seu único Filho, Jesus Cristo, morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E ainda que o Evangelho fosse, entre aspas, apenas isso, já seria a mais maravilhosa mensagem que nós, como seres humanos, podíamos receber. Seria a melhor de todas as mensagens que já poderia ter sido pregada na face da terra. Aliás, mensagem essa tão maravilhosa que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12, nos diz que anjos querem dela perscrutar. E ao contrário do que muitos dizem por aí, por conta de uma má interpretação do texto sagrado, que dizem que os anjos queriam pregar essa mensagem, não é isso que o texto está falando, mas uma correta tradução que inclusive traz para nós até o próprio termo perscrutar, significa que os anjos querem entender melhor essa mensagem, que anjos, ainda que sendo seres celestiais, que de uma forma não são afetados pela redenção final de uma forma direta, ainda assim os anjos estão interessados intensamente em entender essa mensagem, em poder ter um real significado sobre essa mensagem. A Bíblia, queridos, é o livro escrito por homens,
inspirados pelo Espírito Santo, que revelou a nós qual é a vontade de Deus ao seu povo. E certamente uma das formas que nos faz acreditar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus é que ela apresenta a nós quem efetivamente nós somos. É ela que apresenta a nós qual é a verdadeira essência do nosso ser, porque parece que muitas vezes quando nós lemos, ela se apresenta a nós como nos conhecendo de uma forma integral. Mas sabe o que é de mais impressionante? É que ainda que a humanidade esteja dividida em culturas, cada uma com línguas diferentes, com costumes diferentes, que cada um esteja imbuída em uma cultura diferenciada, um grupo de pessoas imbuída em uma cultura diferenciada uma das outras, cada grupo este com a sua própria idiosincrasia. Ainda assim, o Evangelho aplica a sua mensagem de forma a adaptar, a moldar a nossa vida de acordo com a mensagem principal, e a obra do Espírito Santo se torna sempre necessária, independentemente a qual grupo nós pertençamos, e ela atinge muitas vezes em cheio as nossas necessidades, os nossos anseios. E normalmente quando Jesus contava as suas parábolas, ela contava essas parábolas e os textos apresentam a nós mais ou menos assim: então lhes ensinava por parábolas, então lhes contou uma parábola, ou seja, dizendo que o texto estava sendo aplicado àquele grupo de pessoas às quais o Senhor Jesus estava se dirigindo. No entanto, muitas vezes, ainda que a mensagem do Evangelho seja direcionada a um grupo geral de pessoas, muitas vezes a mensagem do Evangelho fala em particular comigo ou com você. Certa vez, queridos, uma irmã convidou um amigo do seu trabalho para ir à sua igreja. E o seu amigo aceitou logo na primeira semana que ela fez o convite, e ele foi na mesma semana, foi no domingo, foi até a igreja dessa irmã, e ao final da pregação aquele homem ficou muito bravo com aquela mulher. E ao final da pregação ele se virou para ela e disse assim: como é que você tem coragem de contar toda a minha vida para esse pastor? E ainda assim ele contou para toda essa igreja cheia de gente. Diz que essa mulher deu uma risadinha meio de lado e se virou para ele e disse: olha, esse pastor é um homem muito ocupado. E para que nós pudéssemos falar com ele, para que eu ou qualquer outra pessoa pudesse ter acesso a ele, precisaria marcar com 1 mês, ou mesmo até 2 meses de antecedência. De forma que quem falou toda a tua vida aqui não foi o pastor, mas foi o próprio Deus. E aqui no texto, queridos, a situação é semelhante. Essa parábola que nós acabamos de ler, ela foi dirigida a um homem, não a uma multidão de pessoas. O Senhor Jesus fora convidado para participar de uma festa, e ele aproveitou a oportunidade, como sempre fazia, para fazer algumas observações ao povo em geral que lá estava. Mas a partir desse momento, essa parábola foi direcionada exclusivamente a esse homem em particular. E o versículo 15 nos diz que quando o Senhor Jesus terminou de proferir algumas palavras para as pessoas que lá estavam, esse homem provavelmente se levantou, aplaudiu a Jesus e disse assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
E o texto nos diz que o Senhor Jesus respondeu a ele. Essa parábola, chamada de a parábola da grande ceia. E nessa parábola Jesus tinha algo de especial para ensinar aquele homem. Algo que dentro da sua individualidade, ele precisava entender com o soberano Salvador. É provável que se eu, ou se você, nós estivéssemos lá, os nossos olhos com esta frase, bem-aventurado o homem que comer pão no reino de Deus, provavelmente os nossos olhos se encheriam de lágrimas, provavelmente nós fecharíamos os nossos olhos, nos direcionaríamos a esse homem e diríamos assim: amém, meu amigo, que grande declaração que você fez nesse momento. Certamente você tendo esta vida de piedade, você tendo esta vida de grande compreensão do Evangelho, você está destinado a receber uma grande honra. Mas Jesus não faz isso, porque Jesus conhece o profundo do meu e do teu coração. E ao contrário de Jesus naquele momento lhe dar tapinhas nas costas, Jesus naquele momento, ao invés de elogiá-lo, de cumprimentá-lo, de levantar a sua bola e de falar assim: olha, você está de parabéns com essas tuas palavras, ao invés de Jesus expressar qualquer tipo de aprovação, Jesus conta a ele uma parábola. Parábola essa que no ano passado nós pregamos sobre ela aqui, mas pregamos sobre um outro enfoque. E na noite de hoje nós vamos dar um enfoque diferente, ainda dentro daquilo que o texto nos apresenta. E quando nós lemos essa parábola, toda vez que nós lemos, eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio, eu fico impressionado, eu fico impactado com ela, porque essa é uma parábola severa, essa é uma parábola terrível, e contém provavelmente uma das palavras mais duras que o Senhor Jesus já proferiu quando estava aqui na terra conosco, cheia de indignação, cheia de juízo, cheia de condenação. E o versículo 24 diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Mas sabe o que nos impacta ainda mais? Aliás, não apenas nos impacta, mas nos perturba. E até porque não deixarmos de dizer, ela nos assombra. Porque esta parábola, ela foi dirigida a um homem que não era um homem aparentemente blasfemador. Essa parábola não foi dirigida a um homem que era um homem violento. Essa parábola, ela não foi dirigida a um amargo adversário de Cristo, como por exemplo eram os fariseus. Essa parábola não foi dirigida a um homem que se dizia totalmente contrário ao Evangelho de Cristo, mas essa parábola foi dirigida a um homem distinto. Essa parábola foi dirigida a um homem que, conforme as suas palavras, ele era um homem piedoso. Era um homem que tinha acabado de dizer assim: bem-aventurado o homem que comer pão no reino de Deus. Por que o Senhor Jesus agiu dessa forma? Por que ele dirigiu essas palavras mal-humoradas a esse homem em particular? Ele não poderia ter, pelo menos, amenizado aquilo que ele queria dizer àquele homem? Será que Jesus Cristo, daquele homem, não deu sorte? Aquele dia Jesus estava de mau humor, Jesus não tinha dormido bem à noite. Será que Jesus, ele, afinal de contas, seria perfeitamente normal? Porque nós sabemos que Jesus, ele, da mesma forma que ele era 100% divino, ele também era 100% humano. Mas o que será que fez Jesus agir com tamanha severidade na presença de alguém que parecia ser de uma piedade imensa? Queridos, eu quero convidá-los aqui nessa noite, você se disponha a escancarar bem as janelas do teu coração, a abrir bem os ouvidos, para que você ouça
a mensagem que nesta noite tem como tema o real aceite. O real aceite. Certo homem, que provavelmente um homem muito importante, Jesus conta para aquele homem que estava ouvindo e que pronunciou essa frase, e diz a ele, olha, um homem era muito importante, fez um banquete, convidou algumas pessoas, não era necessário que ele fizesse isso. Nada o obrigava a fazê-lo, mas ele fez isso de bom coração, ele fez isso porque ele era bom, e ele fez motivado pela bondade do seu coração e convidou algumas pessoas, e essas pessoas ao receberem um convite, para que você entenda, antigamente no Oriente, quando as pessoas faziam grandes festas, era necessário que se fizesse 2 convites. O primeiro era para que o anfitrião soubesse quantas pessoas participariam daquela festa. E aí no segundo, aquelas pessoas que disseram para o primeiro apenas confirmariam no segundo convite. Mas no primeiro convite, aquelas pessoas responderam imediatamente, dizendo que planejavam estar presentes. E aí, quando o banquete estava pronto, os servos, quando deveriam já trazer os convidados para aquela festa, o Senhor Jesus conta que aqueles convidados todos, a uma, começaram a escusar-se, porque o primeiro aceite ele foi feito sem maiores considerações. O primeiro aceite foi dado porque eles pensaram que provavelmente vai ser uma festa muito agradável, nós vamos beber, vamos comer. E aí essas pessoas comunicaram a sua primeira intenção de estarem presentes no dia. Felizmente, queridos, não é difícil reconhecer o tipo de pessoas que Jesus está se referindo aqui. Esse é aquele religioso que, de forma geral, recebe todos os aspectos da religião cristã. São aqueles que, de alguma forma, eles querem ir para o céu. Afinal de contas, quem não quer, não é verdade? São aqueles que dizem, eu aceito sim algumas condições, claro, eu aceito ir para a igreja, eu aceito estar todos os domingos, eu aceito até mesmo ter um cargo na igreja, eu aceito contribuir e aceito até dar uma contribuição maior quando for necessário, porque ninguém mais percebe quando as coisas estão caminhando em um determinado rumo, mas posteriormente algumas pessoas apenas percebem quando as coisas estão um pouco mais sérias. Aceitam tudo com prontidão, com alegria. Aliás, ninguém vê essas pessoas negando a existência de Deus. Ninguém vê essas pessoas negando que acreditam que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho dele desceu ao céu, recebeu a vergonha, recebeu o castigo do pecado para que pudessem ser perdoadas. E aí, quando ouvem essa primeira mensagem, recebem, expressam satisfação, expressam deleite em recebê-las. Essas pessoas são diferentes dos céticos, essas pessoas são diferentes dos infiéis, e como são diferentes daqueles que até mesmo zombam do plano da salvação, porque aceitam as verdades com inteireza, e elas jamais têm qualquer tipo de dúvidas acerca dessas verdades. Aliás, são exatamente como esse homem às quais o Senhor Jesus contou essa parábola. São pessoas que se encontram na igreja, são pessoas que podem sentir tudo de uma forma muito mais profunda e curvam a cabeça e dizem assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, este parecem ser o seu maior desejo. O alvo delas é apenas comer pão no reino de Deus. Mas vamos voltar para o início dessa mensagem, quando nós dizemos assim: será que Jesus estava mal-humorado no dia? Será que Jesus não estava de mau humor? Porque qualquer pessoa se alegraria,
qualquer pessoa elogiaria aquele homem com este tipo de atitude, que se assemelha a uma fala de pessoas boas, se assemelha a uma fala de pessoas corretas, que falam de uma forma piedosa, ao contrário de pecadores, devassos e infiéis, arrogantes. Mas preste atenção, não se esqueça de um detalhe que dá uma volta de 360 graus em tudo isso e muda completamente o rumo da história. O Senhor conhece o nosso coração, da mesma forma que o Senhor também conhecia o coração daquele homem. E pelo fato de o Senhor conhecer o nosso coração, aliás, a Bíblia está repleta de textos que nos dizem isso, que o Senhor conhece verdadeiramente o nosso coração. Textos em Salmos, textos em Provérbios, textos em Jeremias, textos em Romanos, que nos mostram isso. O Senhor conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. E por isso, aquele homem, quando profere esta frase, e quando o Senhor se vira para esse homem e conta esta parábola, sabe o que o Senhor Jesus estava querendo dizer? O Senhor Jesus estava querendo dizer para aquele homem mais ou menos o seguinte, quando ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus está se virando e está falando assim: você realmente fala sério? Você realmente tem inveja daqueles que comerão pão no reino de Deus? Realmente, fala a verdade, você tem vontade de fazer parte desse grupo mesmo? Acaso você tem uma compreensão exata disso que você acabou de dizer? Você está genuinamente ansioso por agradar a Deus e em ir para o céu? Olha, vem cá, fala a verdade. Você sinceramente crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio resgatá-lo, redimi-lo, para que você possa se reconciliar com Deus? Você tem certeza disso? Você diz que acreditou em tudo que eu falei até agora, quando eu me dirigi a todas as pessoas que estavam aqui presentes. Você sequer nunca pensou em negá-las, você nunca pensou em questioná-las. Você está dizendo isso, mas você realmente crê nessas coisas? Você diz que aceitou o Evangelho, você diz que aceitou a sua maravilhosa mensagem, mas esse é verdadeiramente o teu caso? O que Jesus, queridos, está querendo dizer aqui para nós é que o Evangelho não é algo vago, o Evangelho não é algo geral, mas o Evangelho é algo pontual, essencial, definido e específico. Aliás, ele é tão definido e tão específico que muitas vezes a nossa profissão de fé é colocada em teste para descobrir se realmente aquilo que nós dissemos diante da igreja é algo que realmente representa o nosso compromisso de vida. Porque as pessoas, quando aceitam o primeiro convite, prova que elas realmente querem comparecer diante da grande ceia, que compreenderam que era uma honra, mas se nada tivesse no caminho delas, ou se nada no dia da grande ceia, se elas não tivessem algo de mais importante para fazer. Mas o grande dia chegou, e aí quando foi o momento de bater o martelo, de realmente ir para a grande ceia, elas falaram assim: o meu amigo vai fazer um outro banquete, então eu vou fazer algo que é de mais importante, e aí quem sabe no dia que ele fizer um outro banquete, que ele me convidar novamente, aí eu irei.
colocam os seus próprios interesses à frente do grande banquete. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É que aqui nós não estamos falando de um convite para uma festa. Aqui nós estamos falando de um convite para que você coloque Deus à frente de todas as outras coisas na tua vida. Sabemos dos mandamentos de Deus para nós. Queremos ir para o céu, queremos gozar da bem-aventurança, mas não queremos nos preparar a respeito. Nós não abandonamos o nosso pecado. Nós recebemos o convite para nós de estarmos na igreja, de muitas vezes participarmos de algum trabalho na igreja, de participarmos da celebração da ceia, de até mesmo ter um cargo de liderança na igreja. Mas você me diz assim: reverendo, eu até agora não entendi o que você está querendo dizer, o que efetivamente é o segundo convite. O segundo convite é para que nós abandonemos o nosso pecado. O segundo convite é para que nós vivamos uma vida santificada e dediquemos toda a nossa vida de forma integral, colocando a nossa vida aos pés de Jesus Cristo. E significa, preste bem atenção agora, viver no amor de Deus. Queridos, quando você vive no amor de Deus, não é qualquer coisinha que faz você ficar de bico virado para com o teu irmão. Quando você vive, quando você entende o maravilhoso amor que Deus alcançou a você, não é qualquer coisinha boba que vai fazer com que você fique com o bico desse tamanho para com o seu irmão. E você fala: agora que ele não me respondeu a minha mensagem, eu não quero mais falar com ele, eu estou de mal. Queridos, quando você compreende o amor de Deus, você coloca o amor de Deus revelado na cruz do Calvário a você e na cruz do Calvário aos teus irmãos, você coloca este amor diante de você, e não é qualquer coisinha que faz com que você fique bravo com o teu irmão, que você fique com ódio do teu irmão, que você fique magoado com o teu irmão, e ainda que você fique triste com ele, você não permite que isto abale a tua relação com ele. Viver uma vida que recebeu o segundo convite significa viver uma vida de paz com todos. Uma vida de paz, porque o príncipe da paz habita em você através da pessoa do Espírito Santo. E se verdadeiramente o príncipe da paz habita em você, não é por qualquer coisinha que você vai brigar com os teus familiares. Não é por qualquer coisinha que você vai brigar com os teus filhos. Não é por qualquer coisinha que você vai brigar com o teu cônjuge. Não é por qualquer coisinha que você vai brigar com o teu irmão da igreja. Não é por qualquer coisinha que você vai deixar de ter paz com o teu irmão, com a tua irmã, porque simplesmente ele pisou no teu pé e não te pediu desculpas. Se você realmente entende a paz que o príncipe da paz trouxe a nós, você vai entender que essa paz verdadeiramente é uma paz que excede todo entendimento. Quando você recebe o segundo convite, você não é omisso para com o trabalho de Deus. Você não fica sentado no banco apenas se alimentando. Claro que agora nós estamos em tempo de pandemia, nós estamos afastados do convívio de nossa igreja, mas você não vive dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem movimentar-se da cadeira a qual você senta todos os domingos e fazer algo para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele já fez o que era de maior para você, que foi morrer no teu lugar e sofrer
o que você merecia sofrer e o que eu merecia sofrer também, por causa dos teus e dos meus pecados. Quando você recebe o segundo convite, você deixa de ser preguiçoso e você começa a se dispor e você começa a orar e falar assim: Senhor, o que eu posso fazer para contribuir no crescimento do teu reino? Quando você entende o segundo convite, você, quando inicia-se a semana, como hoje, um dia de domingo, você diz assim, você ora e fala: Senhor, o que o Senhor pode colocar na minha frente essa semana para que eu possa ajudar o meu próximo, para que eu possa estender a mão para o meu próximo, para que eu possa ajudar o meu próximo. Você diz assim: mas eu não tenho como ajudar financeiramente. Às vezes não é financeiro, querida, às vezes é você simplesmente ouvir o teu próximo, porque muitas vezes no local onde você está, o teu próximo precisa de alguém que possa ser ouvidos para ele. No início da semana você não é preguiçoso para ajudar o teu próximo, quando certamente as coisas estão ao teu alcance. Quando você entende o segundo convite, você não é orgulhoso, você não é arrogante. Estou falando com você que está dentro da igreja, não é hipócrita, achando que você é melhor do que os outros. Quando você recebe o segundo convite, você não é pedante, você não é aquele que age com desprezo para com as pessoas que são inferiores do que você, quer seja por causa da tua condição financeira, ou quer seja porque você tem um diploma. Porque não se esqueça que a tua condição financeira e o teu diploma, quem concedeu a você foi Deus. Mas você age com perdão, você age com misericórdia, e você que aceitou o segundo convite, age com justiça. O amor de Deus, queridos, se manifesta a nós pelo fato de que nós somos convidados para participarmos de um banquete. Assim como aquele homem da parábola que nós dissemos, ele não precisava de fazer nada disso, mas ele fez por causa da sua bondade, ele fez por causa da sua própria vontade. Deus também faz esse convite a você por causa da sua soberana vontade, por causa da sua infinita bondade. Você é convidado a participar deste maravilhoso banquete que te dá a oportunidade de perdão e de salvação. E aí você diz assim: mas eu já recebi a Cristo Jesus como Salvador da minha vida. Mas independente de você já ter recebido ou não, você muitas vezes age como se não tivesse recebido o segundo convite, porque você não ama ao teu irmão. É uma loucura você dizer que faz parte de uma igreja evangélica e você não amar ao teu próximo, você não perdoar ao teu próximo. Aliás, é mais do que loucura, é ridículo você falar que é evangélico e você não tem perdão no teu coração. Você dizer que é de Jesus, você dizer que faz parte de uma igreja, e muitas vezes até você tem um cargo nela, mas ainda não aceitou o segundo convite, que é de uma verdadeira mudança na tua vida. Pare de se fazer de coitadinho, de coitadinha. Queridos, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Pare de falar: agora ninguém mais vai pisar em mim. Pisaram no teu Salvador, cuspiram no teu Salvador, esbofetearam o teu Salvador, colocaram uma coroa de espinhos do teu Salvador. O teu Salvador sofreu chibatadas,
os seus cabelos, a sua barba, os pelos da sua barba foram arrancados. Colocaram uma lança, enfiaram uma lança no seu Salvador, pregaram-lhe as mãos e os pés com grandes estacas do teu Salvador, deram a ele vinagre com fel para beber ao teu Salvador. E ao final ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E você, por causa de tão pouco, querido, querida, você fica todo cheio de dói-dói. Para com isso. Acabe com esta loucura hoje, permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, que você seja transformado verdadeiramente, que você possa expressar através da pessoa de Jesus Cristo obras que glorifiquem ao seu santo nome. Obras de amor, obras de bondade, obras de misericórdia, obras de fé, obras de compaixão, obras de perdão, obras muitas vezes de sacrifício. Mas não é para com aquele que faz o bem para você, é aquele para quem você não conhece, ou às vezes até mesmo aquele a quem te prejudicou. É claro que não é fácil, mas você precisa pedir graça para Jesus, para o Senhor, porque você foi chamado para perdoar, você foi chamado para amar, você foi chamado para fazer parte do povo de Deus, que deve ser conhecido como povo do amor, povo do perdão, povo da misericórdia. Mostre que você realmente quer ir para o céu. Mostre que você realmente ama a Deus, que você realmente obedece ao que Ele diz. E o que Ele diz? Obedecer aos 10 mandamentos? Não. Ame a teu irmão, perdoe a teu irmão, seja bondoso para com o teu irmão, tenha misericórdia para com o teu irmão, mas não só para com o teu irmão, para aqueles que te prejudicam também, para aqueles que muitas vezes te ofendem também. Essas são as verdadeiras obras de sacrifício. O banquete já está preparado. Seja sábio, não pense na ira do Senhor. Pense na glória que a nós está reservada. Pense no banquete que a nós está preparado. Mas principalmente, pense na maravilhosa companhia eterna do nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo. Amém. Nós vamos ouvir uma canção, queridos, e logo em seguida nós retornamos, eu farei uma oração, impetrarei a bênção e você ouvirá o pós-lúdio.
Amém. Que essa seja a nossa oração durante todo esse mês de novembro. Vamos orar, vamos entregar esse culto ao nosso bom Salvador e pedir para que Ele nos conduza durante essa semana. Senhor, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor recebe de nós, ainda que homens e mulheres imperfeitos, é verdade, mas que queremos adorar-te, Senhor, que queremos nos aproximar de Ti, que queremos mais de Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça, da Tua bondade, do Teu infinito amor. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada amiga e cada amigo que estão nos acompanhando nesta noite. Que a Tua palavra possa falar ao coração deles de uma forma especial. Que o Senhor os abençoe, não apenas a eles, mas aos seus familiares também. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e que a doce, eterna, rica, preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.